Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fragmentos, um podcast onde falamos sobre doenças reais importantes. Eu sou Lara Rodrigues. Hoje temos connosco a Raquel Rocha, que vai falar um bocadinho sobre o que é o autismo. O autismo é uma perturbação do espectro autismo, é uma neurodivergência que afeta a forma como a pessoa comunica, interage com os outros e a experiência do mundo à sua volta, e cada pessoa é diferente e podem apresentar características e necessidades diferentes uns dos outros e formas de comunicação distintas. Olá Raquel, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Para começar, gostava que nos explicasse um bocadinho melhor como é que é o autismo na sua filha. Exatamente, na minha filha é exatamente isso, porque cada pessoa tem uma diferente forma de sentir e de se expressar quando é neurodivergente. A Mariana, minha filha, é não verbal. Eu digo que é não verbal porque ela comunica, não tem a parte da fala, mas consegue compreender tudo o que nós lhe dizemos e consegue exprimir-se. Consegue mostrar o que precisa e o que não precisa. Às vezes é um bocadinho um trabalho de investigação, porque não havendo a fala, nem sempre conseguimos perceber porque é que ela está alterada ou porque é que está-nos a apontar para determinada situação, mas se tivermos tempo, se tivermos um bocadinho de paciência, que lá conseguimos chegar. Ela tem várias características que podem ser consideradas comprometimento a nível sensorial. Ela é muito hipossensitiva, ela precisa de muitos estímulos de sensações, ela gosta de sentir o abracinho bem apertado, ela, para se acalmar, muitas vezes precisa de um cobertor pesado para adormecer melhor, isto desde pequena. Claro que isto foi sendo sempre uma descoberta, aos poucos, do que era o autismo na Mariana. E a partir de que momento é que começou a sentir que alguma coisa não era normal? No caso da Mariana, o autismo mostrou-se, digamos assim, por volta dos 18 meses. Portanto, eu tive um diagnóstico inicial, não logo com a palavra autismo, mas com uma perturbação do desenvolvimento neurológico aos 2 anos e 7 meses. E quais foram os primeiros sintomas que ele levou a pensar? Alguma coisa não está bem? Ela não falava, nem tentava verbalizar nada, nem aqueles babás que os bebés costumam fazer, de tentar imitar-nos a falar, mas a partir de 1 ano e meio começou a fugir com o olhar, a não conseguir encarar outras pessoas que não fossem as pessoas de referência dela, nomeadamente eu, o pai, as pessoas mais chegadas. Mesmo com pessoas mais chegadas, muitas vezes entrava em birras, não se sabia o que é que se passava com ela, e ia começar a ter brincadeiras muito estereotipadas, muito repetitivas, muito focadas só num objeto, não variar, sempre muito nela, só ela e aquele objeto. E como ela é uma jovem, não é? Agora adulta, como é que foi a adaptação dela na escola? As adaptações de ambiente são sempre difíceis. São difíceis porque não fala, são difíceis porque o contexto escolar, por muito que haja às vezes uma boa equipa, e ela tem tido isso, é difícil adaptar um ambiente que tem um sistema e umas regras e umas condutas já muito estabelecidas e que às vezes as próprias pessoas neurotípicas têm às vezes alguma dificuldade em se adaptar. Para ela era muito mais difícil. Portanto, ela sempre levou muito mais tempo a se conseguir adaptar aos ambientes escolares. Teve sempre que haver uma flexibilidade nas equipas, nos recursos humanos que estavam com ela na tarefeira, na professora, na turma, para perceber que ela tinha tempos diferentes das outras pessoas. E como é que é lidar com ela durante o dia? Para se lidar com a Mariana durante o dia,
É estar presente. O que ela precisa, acima de tudo, é que as pessoas, ela sentir que as pessoas estão ali com ela. Porque ela não consegue, lá está, não consegue falar, não consegue meter uma conversa, não consegue estar a interagir connosco, está sempre uma forma um bocado passiva, mas ela precisa de perceber sempre que as pessoas estão atentas a ela. E como é que comunicam com ela? Isto é que teria quase que ser visto. Mas a Mariana, por exemplo, ela não aponta propriamente com um indicador como nós fazemos, mas ela vai assim com a mão aberta ou o toque e indica-nos o que precisa. Ou então vai ter connosco a pedir-nos o que necessita. E não precisam ser coisas especificamente, ou comida, ou bebida, ou apertar o sapato, ou coisa do género. Às vezes é mesmo para ter a companhia. Ela vem ter connosco e nós nessa altura já sabemos, temos que parar o que tivesse que estar a ser feito e dar-lhe a atenção. E quais sendo que foram os maiores desafios ao longo destes anos? Conseguir perceber o mundo dela, porque nós temos tantas tarefas, temos tantos tempos, tantas coisas a fazer durante o dia e o tempo da Mariana é completamente diferente do nosso. E enquanto mãe, quais foram os momentos mais complicados de passar? Ora, isso é um bocadinho... Há fases que já são difíceis às vezes de passar, como o início da adolescência, como a adaptação do jardim de infância à primária, que já são difíceis às vezes por si. Numa criança que não verbaliza, que não consegue perceber o que se está a passar com ela, nem porque é que de um momento para o outro já não pode andar a deambular por uma sala, tem que estar sentada numa secretária. Pronto, essas situações são difíceis porque nós percebemos que ela está em luta, que está em conflito. E aí sim, aí nós temos que estar muito no terreno, temos que estar sempre em diálogo com as pessoas que estão com ela quando eu não estou presente, para tentar abrir caminho para ela, ajudar as outras pessoas a conseguirem percebê-la. E qual foi o momento mais marcante, mais feliz, em que a Mariana sentiu mesmo que sabia o que estava a acontecer à volta dela? Não tenho propriamente um momento marcante, porque a Mariana é uma pessoa feliz. Precisamente porque não tem necessidades impostas pela sociedade como nós temos, não tem aqueles desejos de coisas que não consegue alcançar que às vezes nós temos. Ela só precisa ter as pessoas de quem gosta, de saber que se tem sede vai conseguir deixar de ter sede, se tem fome vai deixar de conseguir satisfazer a sua fome e sentir-se confortável. E ela sente-se confortável, portanto... E sentiu algum julgamento ou falta de compreensão da parte da sociedade? Isso sente-se todos os dias. Isso é uma questão que... já passei essa fase de tentar mudar à força tudo. Mas às vezes na brincadeira costumo dizer que se eu pudesse andar com uma t-shirt todos os dias a dizer eu sou mãe desta jovem autista e ela ter uma t-shirt a dizer eu sou a filha autista desta mãe, era o ideal para, pronto, já para introduzir para introduzir a questão. E o que é que gostava que soubessem melhor sobre os autistas não falantes? Que são pessoas que têm têm todos os direitos como todos os outros, têm vontades, têm necessidades e que temos que os respeitar. E a sua filha ensinou-lhe alguma coisa ao longo destes 19 anos? Muita coisa. Para além de largares o que não interessa, tens mesmo que perceber o que é importante e agarraste a isso porque não há... são caminhos sempre a ser explorados todos os dias. E
para terminar, tem algum conselho que daria a alguma família que tenha descoberto há pouco o diagnóstico? Não há palavras mágicas, não há caminhos fáceis, vai ser sempre difícil, mas é um dia de cada vez e aproveitar e estar presente. E que mensagem é que gostaria de deixar para quem está a ouvir o nosso podcast? Que todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Obrigada por ter partilhado a sua experiência. Obrigada pela participação. E da sua filha. A quem está a ver o nosso episódio, espero que tenham entendido um bocadinho melhor o que é o autismo, principalmente os não falantes. E é isso, sigam-nos nas nossas redes sociais e vejam todos os nossos episódios. Tchau!